Então, a aula de hoje é uma aula de lipídios, tranquilo? Lembrando, gente, que lipídio é uma classe de molécula que tem uma certa variedade, tá, gente? Então, existem diversos tipos de lipídios. Então, é difícil ter uma definição que abarca todos eles. Então, tem que ser uma definição abrangente, tá? A gente usa aqui a seguinte definição. Os lipídios são compostos orgânicos, tá? Eu posso falar que são compostos orgânicos, não esquece disso, beleza? Que são produzidos por seres vivos e que têm um caráter geral apolar. Então, basicamente, qualquer molécula com caráter apolar, nós podemos, moléculas com caráter apolar, produzido por seres vivos, né, nós podemos falar que são lipídios. Tranquilo isso? Esses são os lipídios. Mas quais são os principais tipos de lipídios, gente? Os principais tipos de lipídios, nós podemos considerar aqui, ó, o seguinte. Eu posso falar que existem os glicerídeos. Glicerídeos, gente, são os lipídios típicos, tá? É o tipo mais comum de lipídio, o tipo mais abundante de lipídio que aparece aí no nosso tecido adiposo, nas nossas células, né, nos adipócitos, são os glicerídeos. Aí, nós vamos ver também que existem os fosfolipídios. Fosfolipídios, que são aqueles que aparecem nas membranas das células, né? Extremamente interessante, tem caráter anfifílico, né? Vou falar deles também aí. Aí tem os esteroides, tá? Esteroides, que é o grupo aí de alguns hormônios, né, como os hormônios sexuais. Tem os cerídeos e tem também os carotenoides, beleza, gente? Então essas são as principais classes, os principais grupos de lipídios aí que nós precisamos conhecer, né? E aí nós vamos estudar um pouquinho mais detalhado cada um deles para entender o que nós precisamos saber sobre esses grupos aí, para acertar as questões lá quando a gente chegar lá para fazer o Enem, para fazer o vestibular. Beleza, gente? Bom, gente, então vamos começar com os glicerídeos, tá? Glicerídeos, né? São, gente, aí como eu te falei, glicerídeos são os tipos mais comuns de lipídios, né, que a gente pode encontrar nos nossos adipócitos, nos nossos tecidos adiposo, tá? Beleza? Então, vamos partir deles. Glicerídeos, gente, eles são lipídios constituídos pela ligação de ácidos graxos, beleza? Moléculas aí que são chamadas de ácidos graxos, ligadas a moléculas de glicerol. Tá? Então, é importante a gente ter essa noção aqui química, né, dessas moléculas. Os ácidos graxos, gente, eles são assim, ó, vou fazer eles aqui de verde para você visualizar. Os ácidos graxos, eles sempre têm aqui um grupo carboxila, tá? O grupo carboxila é um carbono que vai fazer uma dupla ligação com oxigênio e uma ligação simples com uma hidroxila, tá bom? Então, esse é o grupo carboxila. E esse carbono também vai estar ligado a um radical, beleza? Esse radical aqui, gente, esse radical vai ser a parte variável do ácido graxo, tá? Depois eu vou falar um pouco mais disso aí para você entender. A diferença dos ácidos graxos, ela vai estar aqui, ó. Um ácido graxo fica diferente do outro por causa do radical, beleza? E esse radical, gente, só para concluir, vai ser uma cadeia carbônica. Carbono ligado a hidrogênio, tá? Vou te mostrar com mais detalhe depois os tipos de ácidos graxos, como que eles se formam. Mas então sempre tem ácidos graxos e esses ácidos graxos estão ligados a moléculas de glicerol. O glicerol, gente, é um composto que tem 3 carbonos, ó, basicamente assim, ó, carbono, tá? Hidrogênios ligados a esses carbonos aqui. E tem aqui 3 hidroxilas, ó. 3 hidroxilas nesse glicerol. E aí, gente, o que vai acontecer é que esses ácidos graxos vão se ligar a essas moléculas de glicerol. Então, aqui vai acontecer uma reação, tá? Que nós chamamos aí de síntese por desidratação.
e assim um ácido graxo pode se ligar ao glicerol, substituindo ali, gente, aquela hidroxila, tá? Vou marcar aqui, ó, essa hidroxila, ela vai ser substituída pelo ácido graxo. Na verdade, a coisa vai se dar da seguinte maneira. Sai daqui uma hidroxila, sai daqui desse ácido graxo um hidrogênio, tá? Essas duas moléculas, gente, vão se juntar e vão formar água. Beleza? Vão formar água. E aí, esse ácido graxo que sobrou dele, né, ali onde está o oxigênio, vem e se liga aqui nesse carbono. Beleza? Então, a coisa fica assim, ó. Essa molécula está lá com os 3 carbonos dela, tá? Vou colocar aqui os hidrogênios que estão ligados aos carbonos. Isso aqui era o glicerol, beleza? Só que agora aqui, ó, aqui onde tinha essa hidroxila, saiu essa hidroxila e esse ácido graxo, sem esse hidrogênio, vem e se liga ali, ó. Então fica assim, ó, tá vendo, ó? Aqui o oxigênio, tá? O carbono, o radical. E aqui a dupla O, né? Ou seja, esse carbono tem uma dupla O, tá aqui a dupla O. Esse carbono estava ligado aqui numa hidroxila, né? Saiu o hidrogênio, ficou só o oxigênio. Tá aqui o oxigênio, ligado no carbono. Então é como se essa hidroxila fosse substituída por aquele ácido graxo, ok? Isso vai acontecer aqui também, ó. Então vem aqui outro ácido graxo, vai se ligar aqui, ó, beleza? Outro ácido graxo vai se ligar aqui, ó, tá? Então, 3 ácidos graxos, e podem ser ácidos graxos diferentes, então eu posso chamar esse aqui de R1, esse aqui de R2, esse aqui de R3, né? Indicando que são 3 ácidos graxos diferentes, cada um com seu radical diferente, ligados lá no glicerol, beleza? Então, gente, olha só, ficou assim, essa parte aqui são os ácidos graxos, né? 3 ácidos graxos, e essa parte aqui é o glicerol. Então, na verdade, tudo isso aqui é o que a gente chama de triglicerídeo, tá? Triglicerídeo, ou triglicéride, tá bom? Que é a junção de uma molécula de glicerol com 3 ácidos graxos. Então, 3 ácidos graxos podem se ligar ao glicerol, né? Cada um, gente, entrando aqui, ó, no lugar de uma hidroxila. Isso significa que vão formar 3 moléculas de água, né? Num processo de formação de um triglicerídeo, ok? Então, foi produzido um triglicerídeo e 3 moléculas de água. Lembrando que esse tipo de reação são aquelas reações que nós chamamos de síntese, tá? Por desidratação. Síntese por desidratação, beleza? Da mesma forma que tem a síntese, você já aprendeu isso comigo lá nos glicídios, né, nos carboidratos, que a reação de síntese por desidratação está construindo aqui, né, uma molécula mais complexa a partir de moléculas mais simples, com formação de água nesse processo. Mas no sentido oposto aqui, a gente pode ter o que a gente chama de reação de hidrólise, né? E aí, para a gente pegar um triglicerídeo e fazer uma hidrólise, né, ou seja, separar esses ácidos graxos aqui, eu vou ter que fornecer 3 moléculas de água para esse processo acontecer. Beleza? Por isso que a gente chama esse processo de hidrólise, né? Hidrólise, que seria a quebra pela água, né? Enquanto que a reação de formação de um triglicerídeo é feita a partir de reações de síntese por desidratação, quando liga os ácidos graxos aqui. A reação de quebra de um triglicerídeo para formar glicerol e ácidos graxos, né, seria uma reação de hidrólise. É o que acontece, por exemplo, lá no seu intestino, né, pela ação das lipases ali, que quebram esses glicerídeos em ácidos graxos e glicerol. Beleza? Então, tem processo no seu organismo que vai produzir triglicerídeos, tem processo no seu organismo que vai separar, né, vai quebrar os glicerídeos. Tranquilo, gente? Muito importante você entender esses processos aqui e principalmente entender a composição dos glicerídeos também. Certinho, gente? Beleza? Vou deixar aqui para você copiar, dar um pause aí, copia no seu caderno, tá? É importante você manter aquela rotina que você tem de estudo, né? Então, copia, pausa aí se for o caso, né? Copia aqui a matéria no seu caderno, né? Para você ter esse material de estudo copiado, não ter que acessar toda vez o vídeo aqui quando você quiser revisar. É importante você tentar manter a rotina de estudo o mais parecido possível
com o que você fazia lá dentro da escola, quando você estava tendo as aulas presenciais, beleza? Tenta manter isso que é importante para você. Bom, continuando aqui então. Se a gente pegar esses ácidos graxos, tá? Porque eu falei para você que são ácidos graxos e glicerol. Então é importante a gente entender um pouco mais sobre os ácidos graxos, beleza? Porque são eles que vão determinar, né, as características aí do glicerídeo. Né? Você percebeu que tudo é igual. A única coisa que pode mudar são os tipos de ácidos graxos, ok? Então, você já deve ter observado, né, que às vezes a gente fala de gordura saturada, gordura insaturada, gordura trans. Esses termos, na verdade, gente, tem a ver com os tipos de ácidos graxos que aparecem nessas gorduras, tá? Porque gordura e óleo são glicerídeos, tá? Então, quando a gente fala de óleos e gorduras, são glicerídeos. Óleos, em geral, eu estou falando de lipídios, de glicerídeos de origem vegetal, que tem um aspecto oleoso na temperatura ambiente, um aspecto líquido na temperatura ambiente, tá? Porque o ponto de fusão, a temperatura de fusão deles, ou seja, aquela temperatura que ele passa do estado sólido para o líquido, tá? É uma temperatura que está abaixo da temperatura ambiente. Então, na temperatura ambiente, os óleos, né, estão líquidos. Como você pega aí um azeite, um óleo de girassol, um óleo de soja, beleza? E as gorduras, como você pega, por exemplo, a manteiga, né, ela vai estar num aspecto mais sólido aí na temperatura ambiente. Né? Você pegar a gordura de uma carne, né, você vai perceber que ela está sólida na temperatura ambiente. Para você tornar aquilo líquido, você tem que esquentar muito. Então vamos entender uma coisa. Óleos e gorduras são glicerídeos, beleza? E o que vai diferenciar óleo de gordura, basicamente, são os tipos de ácidos graxos que aparecem nele. Então a gente tem que entender o seguinte. Os ácidos graxos, como eu tinha falado para você, eles têm lá o carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio, fazendo uma ligação aqui com uma hidroxila, né? É o que nós chamamos, né? Isso aqui é o que nós chamamos de grupo carboxila. É o grupo carboxila. Quando você aprofundar lá na química, né? Você vai perceber que isso caracteriza, né, ácidos orgânicos, tá certo? Então, esse é o grupo carboxila e vai ter ligado no grupo carboxilo radical, beleza? Esse radical que aparece nos ácidos graxos, ele que é a parte variável, como eu te disse, beleza? Então, é ele que vai determinar qual é o tipo de ácido graxo, que tipo de ácido graxo é aquele, qual que é a classe daquele ácido graxo que a gente está falando. E aí a gente vai perceber o seguinte, existem ácidos graxos saturados, beleza? Saturados. Na verdade, eu vou até colocar aqui para você, ó. Existem os ácidos graxos que são saturados, beleza? Existem os ácidos graxos que são insaturados, nós chamamos de insaturados. Tem aqueles ácidos graxos que nós chamamos de trans, tá? Então você tem que entender a diferença de cada um deles aí, tá? Beleza isso? Então vamos lá. Os ácidos graxos saturados, que é o que eu estou colocando aqui para você, eles possuem apenas, vou escrever aqui para você, ó, apenas ligações simples, apenas ligações simples entre os carbonos do radical. Beleza? Apenas ligações simples entre os carbonos do radical. Ok? Então, se eu for fazer uma molécula de ácido graxo saturado, esse ácido graxo ficaria assim, ó. Eu tenho aqui um carbono, vou fazer aqui. Eu tenho aqui um carbono, beleza? Nesse carbono, vou ter lá a dupla O, né? A dupla ligação com oxigênio. Vou ter aqui a hidroxila, certo? E aqui eu vou ter o radical. E esse radical vai ser assim, ó, vai ser uma cadeia de carbonos, né? Uma sequência de carbono e hidrogênio ligados entre si apenas por ligações simples, tá? Ou seja, aqui, ó, ligação simples, ligação simples, ligação simples, e aí todos terão ligação simples, certo? Podendo ter aqui, gente,
18, 20, 22, 24 carbonos, né? Então, geralmente em número par, tá? Que aparece nos seres vivos. Mas então esse aqui pode ter vários carbonos aqui, ó, mas todos com ligações simples entre si, tá? Esse é o que nós chamamos de ácidos graxos saturados, ok? Então vou até colocar aqui, eu vou puxar aqui para você visualizar, ó. Apenas as ligações simples que aparecem aí no radical. Então isso caracteriza um ácido graxo saturado, beleza? O que nós chamamos de ácidos graxos insaturados são ácidos graxos, gente, que vão possuir aí pelo menos uma dupla ligação. Então vou colocar isso aqui para você, ó. Então eles possuem pelo menos uma dupla ligação entre os carbonos do radical. Ok? Então, nesses carbonos do radical aqui, vai aparecer pelo menos uma ligação dupla, tá? Nos ácidos graxos insaturados. Vou te mostrar isso aqui, quer ver? Olha só. Se a gente pegar, então, esses ácidos graxos insaturados, tá lá, ó, o carbono, né, fazendo lá aquela dupla ligação com o oxigênio, a ligação aqui com a hidroxila, ok? E aqui vem o radical. Aí no radical, olha lá, vou ter carbonos ligados entre si, mas em algum local, pelo menos, vai ter uma dupla ligação, ó. Certo? E aqui continua. Então, aqui estão os hidrogênios ligados, certo? Os hidrogênios ligados aí nos carbonos. Aqui fica um pouco diferente, ó, porque você tem que lembrar que os carbonos sempre fazem 4 ligações, né? Eles podem fazer 4 ligações. Então, gente, aqui tem um carbono, por exemplo, 1, 2, 3, 4 ligações. Está o carbono aqui, 1, 2, 3, 4 ligações. Mas esses carbonos da dupla, ó, eles já estão fazendo 2 ligações aqui. Imagina esse carbono. Ele está fazendo 2 ligações aqui, uma aqui. Então é só mais um hidrogênio que vai estar ligado aqui, ó. Beleza? Só mais um hidrogênio que vai estar ligado aqui. Ok? Esse aqui também, só vai ter mais um hidrogênio ligado aqui nele. E aí segue os demais carbonos aí, né? Com os hidrogênios ligados entre si. Bom, então essa dupla ligação é o que nós chamamos de insaturação. Beleza, gente? Insaturação, ou seja, é uma dupla ligação. Ok? Então você tem que ter essa noção aí. Pelo menos uma, tá, gente? Poderia ter mais. Pode ser poliinsaturado. Ele pode ter várias duplas ligações aqui nessa cadeia do radical, tá? Lembrando que aqui está o radical. Isso aqui, gente, pode ter 10, 12, 16, 14, 20, né, carbonos. Geralmente está em números pares, ok? Então, só lembrando que isso aqui é o ácido graxo insaturado, beleza? Insaturado. Bom, e ainda tem, né, gente, os ácidos graxos que nós chamamos de trans, ok? O que são os ácidos graxos trans? Na verdade, os ácidos graxos trans, eles são insaturados com uma ligação que nós chamamos de ligação trans, né, na dupla ligação. Com ligação trans na insaturação. Então, nós temos que ter uma noção do que é isso aqui, tá? O que seria essa ligação trans? Beleza, gente? É importante ter essa noção da estrutura, tá? Mas também vai ser importante a gente entender a influência disso no organismo. Mas vamos lá. O trans seria, então, assim, ó. Tá lá, dupla ligação, hidroxila, aí vem o radical. No radical vem os carbonos, beleza? Acontece ali a dupla ligação, só que essa dupla ligação é um pouco diferente da que está acontecendo aqui nos insaturados tradicionais, que nós podemos chamar, inclusive, de insaturados cis, tá? Insaturados, vou colocar aqui, insaturados cis. Esse aqui seria insaturado também. Vamos chamar de insaturado trans ou simplesmente trans, certo? Nesse caso, olha lá, ó, tá aqui
os hidrogênios. Esse aqui, como tem uma dupla ligação, vai ter só um hidrogênio, beleza? Esse aqui também só um hidrogênio. Onde não tem dupla ligação, sempre 2 hidrogênios ligados nos carbonos, ok? Então aqui está aqui, ó, tem a insaturação, certo? Tem a insaturação aqui. Só que tem uma diferencinha. Nesse caso aqui, se a gente traçar o plano, né, existe um plano onde essa dupla ligação se estabelece. Ó. Imagina que esse traçado aqui representa esse plano. No insaturado cis, os hidrogênios que estão ligados nesses carbonos, eles estão no mesmo lado em relação ali àquele plano da dupla ligação. Enquanto que aqui, se a gente traçar aqui um plano, né, um suposto plano da dupla ligação, eu tenho um hidrogênio de cada lado desse plano. Na prática, isso faz com que a forma dessa molécula seja diferente dessa. Essa molécula aqui, ela vai ter um aspecto curvilíneo, né? Ou seja, naquele local da dupla ligação, a molécula ela acaba tendo uma curvatura, certo? Essa curvatura acontece onde tem a insaturação, beleza? Essa aqui não vai ter esse aspecto, né? Ela teria a curvatura, mas acaba que não tem, por causa da chamada ligação trans, né? Então essa seria aqui uma ligação trans, uma insaturação trans, enquanto que aqui é uma insaturação convencional, uma ligação cis, que a gente chama, tá? Então, acaba que a estrutura fica um pouco diferente, ó. Essa tem um aspecto retilíneo, beleza? Essa tem um aspecto ali, uma angulação naquele local da insaturação, tá? Aqui no local da insaturação não tem essa angulação, tá? Então, esse aqui é um aspecto mais químico, beleza? Mas aí, ó, se a gente fazer uma comparação dos 3 tipos de ácidos graxos, vou fazer aqui na próxima folha, ó. Se a gente fizer uma comparação dos 3 ácidos graxos, é como se fosse assim, ó. Tem lá, então, o saturado, beleza? O saturado ficou com aquele aspecto, reto, beleza? Eu fiz aqui uma curva aqui, ó, então vou até mudar, ó. Imagina que esse aqui é o insaturado, certo? Então ele tem aquela curva ali no local da insaturação, beleza? Insaturado, ficou pequenininho aqui, ó. Insaturado, vou riscar, ó. Insaturado, beleza? Insaturado, risca isso aqui. Ele tem essa curvinha, né? Você já conhece, beleza? Insaturado. Aí tem o saturado, que é aquele reto, beleza? Então não tem dupla ligação, não tem curva. As moléculas têm um aspecto retilíneo, beleza? E tem os ácidos graxos, que nós chamamos de trans, que também vai ter um aspecto, né, retilíneo, beleza? Existe ali a dupla ligação, mas a dupla ligação não gera aquela angulação como ocorre nos insaturados, cis, beleza? Então basicamente tem esses 3 tipos aqui. O interessante é você perceber o seguinte: se eu tiver um monte de moléculas dessa insaturado, que é o que acontece, por exemplo, nos óleos vegetais, tá? Óleos vegetais tem muitos ácidos graxos insaturados, é rico em ácido graxo insaturado. Então, óleos vegetais, como azeite, óleo de soja, óleo de girassol, beleza? São ricos em ácidos graxos insaturados. Esses ácidos graxos, gente, eles estão lá, ó, tem as curvas dele, ó. Então, essas moléculas, elas não interagem muito entre si, elas estão separadas, muito separadas, né? Isso acaba gerando o quê? Um aspecto mais fluídico, né? Um aspecto mais líquido. Na química, o professor vai te contar que a temperatura de fusão dessa molécula aqui, essa molécula vai ser uma temperatura menor. Ou seja, numa temperatura mais baixa, essas moléculas já vão apresentar um estado líquido, ok? Enquanto você pegar o saturado, como é o caso da manteiga, tá? Deixa eu separar aqui o caso da manteiga, por exemplo. Manteiga, a gordura de uma carne animal, vai ter um aspecto mais sólido na temperatura ambiente, né? Ou seja, a temperatura de fusão, a temperatura que ela passa do sólido para o líquido, é uma temperatura mais elevada, né? Por que isso? Porque os ácidos graxos, olha lá, ó, eles interagem de forma mais intensa entre si, ó, porque eles são retos, então tem uma parte maior dessas moléculas interagindo entre si. Moléculas que são apolares, né? Apolar atrai apolar, você já sabe disso, já tem essa noção, nós já falamos disso. Então as moléculas estão interagindo muito entre si ali, porque elas todas têm esse aspecto retilíneo. Fica uma estrutura mais compacta, beleza?
É igual você pegar, eu gosto de comparar isso da seguinte maneira. Imagina uma resma com 500 folhas de papel lisinhas, né? Aquilo vira um bloco que você não consegue, né? Nem rasgar, por exemplo. Fica um bloco conciso, parecendo mesmo uma estrutura compacta, né? Agora, se você pegar um monte de folha amassada, mesmo que você tenta desamassar elas, 500 folhas, se você for colocar ali, elas vão estar mais separadas entre si. Fica um bloco mais molenga, né? Consegue imaginar essa diferença? Então, as folhas amassadas seriam mais semelhantes aqui aos óleos vegetais, os ácidos graxos insaturados. As folhas lisinhas, umas sobre as outras, teriam um tipo de interação mais parecida com uma resma de papel, né? Folhas lisinhas ali empilhadas, né? Só para você tentar imaginar a diferença. Então, isso tende a ficar mais compacto, isso tende a ficar mais fluídico, beleza? Os ácidos graxos trans acabam tendo um aspecto mais parecido com o dos saturados, apesar de serem saturados, porque eles também têm um aspecto retilíneo, beleza? Mas aí, gente, entra outro ponto que é importante aqui para diferenciar esses três tipos de ácidos graxos, tá? Que pontos são esses? Bom, qual é a diferença desses três ácidos graxos no nosso organismo, né? As chamadas aí propriedades organolépticas deles. Se eu pegar os ácidos graxos trans, beleza, gente? Os ácidos graxos trans, com certeza, né? Quer dizer, com certeza não, mas acredito muito que você já ouviu falar que esses ácidos graxos aqui não fazem muito bem para a saúde. E por que não? Depois você vai ver que ele tem uma relação com a taxa de colesterol. Ácidos graxos trans, eles tendem a favorecer o aumento do que a gente chama de LDL. Então ele provoca um aumento do LDL. E LDL, gente, depois você vai ver que é o que nós chamamos de colesterol ruim, beleza? É o LDL. Então, muito ácido graxo trans na nossa dieta tende a aumentar a taxa de LDL, tá? E por que isso acontece, né? Porque esses ácidos graxos aqui, eles acabam interferindo na produção desses colesterol, aumentando a taxa deles lá no fígado, tá? Eu vou falar mais sobre isso quando eu estiver falando de colesterol, dos esteroides, tá? Não quero falar disso agora, não. Além disso, gente, esses ácidos graxos trans aqui, eles têm uma certa dificuldade de ser metabolizados, tá? Então, vou colocar assim, ó, metabolização ruim, tá? Então, existem muitos estudos que mostram o seguinte: esses ácidos graxos, eles não são muito encontrados na natureza, quase nenhum ser vivo produz isso aqui. Então, nossas enzimas, né, eles não têm muita capacidade de metabolizar esses ácidos graxos. Então, além de aumentar a taxa de LDL, que é o colesterol ruim, existem outros problemas que talvez nem conhecemos ainda, tá, relacionados a esses ácidos graxos. Então, a OMS, tá, a Organização Mundial da Saúde, não recomenda dietas com ácidos graxos trans, ou pelo menos que sejam ricas em ácidos graxos trans, tá? Porque, gente, esse aumento de LDL, isso aqui pode favorecer, né? Isso aqui aumenta o risco de problemas cardiovasculares, tá? Cardiovasculares. Como, por exemplo, um AVC, né? Ou AVE, acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico, beleza? Pode favorecer também trombose, tá? Pode favorecer também infarto, tá? Infarto no miocárdio. São problemas aí cardiovasculares graves, beleza, gente? Bom, as mesmas características do ácido graxo trans, né, eu também poderia aplicar aqui ao saturado, beleza, gente? Os ácidos graxos saturados, eles também possuem, né, de acordo com a OMS, tá, gente, essa capacidade de aumentar a taxa de LDL, beleza? Então, ácidos graxos saturados, assim como ácidos graxos trans, podem favorecer também o aumento das taxas de LDL, ok? Isso aqui, existe muita controvérsia em relação a isso. Existem alguns nutrólogos, né, alguns nutricionistas que
acreditam em estudos, já fizeram estudos também, existem publicações científicas recentes, mostrando que alguns ácidos graxos saturados podem ser bons para a saúde, né? Como aqueles que tem no óleo de coco, por exemplo, tá? Então existe uma certa controvérsia aqui. Mas mesmo assim, gente, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ainda não aconselha dietas ricas em ácidos graxos saturados, mesmo que seja lá do óleo de coco, né? Ou alguns que são considerados até benéficos por alguns aí nutrólogos. Então existe uma certa, vamos dizer assim, polêmica em relação a isso, tá? Uma certa ainda divergência grande na ciência em relação a isso aqui. Mas em relação ao trans, não. Esse aqui, gente, vamos falar assim, todo mundo concorda que é do mal, tá? Agora esse aqui não. Pode ser do mal, alguns, outros não, então existe uma certa controvérsia. Mas quem considera eles ruins para a saúde é porque ocorre esse aumento da taxa de LDL, né? E aí você já sabe, aumento da taxa de LDL pode levar ao aumento de riscos de problemas cardiovasculares. Vou te mostrar isso melhor depois, quando estiver falando dos esteroides, quando estiver falando do colesterol, tá? Por que que tem esse risco de problemas cardiovasculares? Já os ácidos graxos que são insaturados, esses ácidos graxos insaturados, gente, esses aqui, ó, eles vão fazer o contrário, eles vão provocar uma redução na taxa de LDL, tá? E um consequente aumento da taxa de HDL. Bom, então o LDL, que é o colesterol ruim, vai diminuir, e o LDL, que é o colesterol bom, tá? Depois eu vou explicar esse negócio de colesterol bom, colesterol ruim. Esse colesterol bom, ele vai aumentar a taxa, tá? Então, na verdade, isso aqui pode até diminuir os riscos, tá, de problemas cardiovasculares. Isso aqui pode reduzir os riscos de problemas cardiovasculares, tá? Problemas cardiovasculares. O que pode ser bom para a saúde, o uso desses aqui, né? Beleza? Claro que da maneira correta e sem exageros. Mas aí eu vou falar disso na próxima aula, tá? E aí a gente dá prosseguimento também nos outros tipos de lipídios. Tranquilo? Então, galerinha, olha só. Eu quero que você perceba nessa aula, então, o que são os lipídios de uma forma geral, beleza? O que são os lipídios de uma forma geral, o que são os glicerídeos, como eles são produzidos, do que eles são constituídos, tá? Também eu quero que você entenda o que são os ácidos graxos e os tipos de ácidos graxos, né? Qual que é o ácido graxo saturado, o insaturado e o ácido graxo trans, beleza?